Olá, amigos, agora sim começando mais um Ponto a Ponto, né? Agradecendo a participação de vocês que todo domingo aqui esperam pela nossa chegada. E hoje, como você já conhece, o casal Wallace e Neifa, né, para falar sobre o tema o que é ser espírita. Então a gente vai conversar sobre muita coisa e vai ter muita música também, né? A música faz parte dessa forma de ensinar, de transformar as pessoas através da doutrina. Então vocês já sabem, né? Só chega mais pelo chat da Rede Amigo Espírita e manda as suas perguntas, as suas experiências, suas interações aqui conosco. E a nossa novidade, né? O WhatsApp 83, que é Paraíba, 88401055. E aí você manda também a sua mensagem pelo WhatsApp, sua mensagem de áudio também, se você quiser. Ou SMS, para quem não tiver o WhatsApp. Esse telefone é exclusivo aqui do DECOM para as nossas programações. Então, sempre que você for mandar a sua mensagem de interação, diz seu nome, de onde você está nos escrevendo ou falando, para que a gente possa saber até onde a gente está chegando e poder mandar um beijo e um abraço para vocês aí. Então, vamos começar nosso programa de hoje, claro que com música, né? Sem dúvida. Uma boa tarde a todos os amigos que estão aí nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui, por mais uma vez, aprendendo um pouco mais. Nós que agradecemos. Boa tarde a todos. E estamos muito felizes e muito gratos por mais essa oportunidade. Como o tema é em essência a doutrina espírita, nada melhor do que o hino ao espiritismo, né? Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Proclamam, irmãos, aos céus a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, pois vosso Pai é Deus e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança no porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Proclamam, irmãos, aos céus a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, pois vosso Pai é Deus e sois vós a família universal. Maravilha. Então, eu queria que vocês, para começar, que a gente pudesse ter uma definição, né? Como é que a gente pode definir essa doutrina tão rica, né? Pois é. Em verdade, a doutrina espírita, fazendo uma analogia dos dias atuais, é uma gama tão grande de informações que, com certeza, o próprio querido Allan Kardec ficou assim pensando, será tudo isso? Mas é a mensagem que a espiritualidade traz para nós através dos campos das comunicações, e essas comunicações aí se deram pelas vias da mediunidade, trazendo imensidão de informações sobre o mundo espiritual, né? Sobre como a espiritualidade, Deus a concebe, sobre como o espírito se constitui, sobre como ele se relaciona com os seus semelhantes, com os que estão lá e com os que estão aqui, como é que essa vinda para o plano físico, como é que é esse retorno para o plano espiritual, tudo isso é a doutrina espírita que em 5 livros básicos
trazem esse grande compêndio de informações, dando-nos realmente uma orientação profundíssima sobre a vida. Em essência, para a gente falar depois mais, seria isso aí para iniciarmos, né? Maravilha. Como eu disse, é uma doutrina muito rica, são muitas informações, né? É verdade. Mas uma diferença se faz necessária fazer, né? Do que é o espiritismo e o que é o espiritualismo, né? Então eu queria que vocês nos mostrassem essa diferença aí. A prática espírita, né, ela também é espiritualista, né? Então, ela é realizada sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Então, a doutrina espírita, ela não traz, por exemplo, altares, nós não temos altares, não temos nenhum culto exterior, como rezas, né, sem nada contra as outras cerimônias, né? Não tem essas rezas repetitivas, nós não temos essa questão de roupa branca, roupa vermelha, não temos essas coisas. Indumentária, né? Indumentárias. Não usamos paramentos, bebidas alcoólicas, alucinógenos, nada disso, nem vela, né? Então é um culto interior. E nós não temos sacerdotes, né? E a reunião espírita, ela é uma reunião simples, onde é apenas uma forma de se iniciar um trabalho. Nós temos as casas espíritas que nós precisamos para nos reunirmos, que é um hospital, é onde todas as pessoas que vão ali recebem um tratamento. Então, o que nós temos? Geralmente, a maioria das casas hoje trazem a música, né? Então, se inicia com a música. Quando a casa espírita não tem a música, então as pessoas chegam, ficam em silêncio, tem até o silêncio é uma oração, né? Sempre escrito nas casas espíritas tem essa questão de trabalhar o silêncio, que é um momento da gente se calar, da gente estar ali pensando em Deus, né? Então, como se inicia? A música, a oração, aí temos a leitura do Evangelho, um palestrante, né, que vai e passa uma mensagem, o passe e a oração final. Então, nós não temos rituais, nós temos uma forma de apresentar o trabalho da doutrina espírita. Não temos sacerdotes, ninguém recebe nada por isso. Todos que vão ali trabalhar, tanto os palestrantes, os médiuns, os músicos, né? É aquela dê de graça o que de graça recebesses. E o aspecto entre o espiritismo e o espiritualismo, se estabelece que, como o espiritismo traz nesse material todo de informação que Kardec coordenou, uma série de trajetos para serem seguidos, e neles estão esses aspectos trazidos por Neifa, né? Onde não temos rituais, não temos nenhum paramento, nenhum gesto, uma busca interior através da meditação e da reflexão e do trabalho da caridade, da fraternidade humana. Então não há um aspecto externo. Esse seria a diferença entre o ser espírita e o espiritualismo. O espiritualismo, em essência, Kardec caracteriza como o contrário do materialismo, né? O materialismo fica aqui, é o materialismo. O espiritualismo avança. Depois do que nós chamamos de óbito, de morte, de parada nesse plano, a continuidade se dá através do espírito. Só que nas mais diversas formas de forma religiosa, se estende. Uns acreditam numa forma lá no plano espiritual, outros de outra. Alguns acreditam na reencarnação, como temos alguns segmentos orientais, temos segmentos afro-brasileiros que trabalham também com a mediunidade.
Então, tudo isso aí faz parte de um processo que nós caracterizamos como espiritualista, porque atende a esse campo amplo. Mas no caso do espiritismo, a diferença é apenas essa, que não temos assim um paramento, um ponto exterior, não é assim base. A nossa estrutura é toda voltada para a análise, a reflexão e a atividade interna como elemento de transformação. Eu achei muito interessante o que a Anília falou com relação ao silêncio, porque hoje é uma dificuldade as pessoas estarem em silêncio ou estarem sozinhas com o seu silêncio, né? As pessoas normalmente o rádio ligado, a televisão ligada, para não ter a sensação de estar sozinha. O WhatsApp também, né? As pessoas ficam silenciosas no WhatsApp. Porque o silêncio, ele força você a voltar para você. Para dentro de si. E como é difícil a gente realmente abrir os olhos para quem nós realmente somos. Nos avaliar, nos enxergarmos na nossa essência, né? Então é melhor a gente se manter nos ruídos externos do que fazer essa viagem. E, na verdade, é o que a doutrina espírita espera de nós, né? Não é a transformação do outro, é a transformação de nós mesmos, né? E o silêncio, esse momento de reflexão é muito importante na nossa vida, né? Então vamos cultivar o silêncio também. Nós temos uma música muito bonita para esse momento, que é a Terceira Revelação. Então vamos lá. Terceira Revelação. A Terceira Revelação, ela tem as bases, as características do hino ao Espiritismo, só que ela traz detalhes, como vamos ver alguns aspectos que são específicos, né? Envolvendo a terra em claridade, amor, revelando a vida, vida de meu eu, a que sobrevive às dores do adeus, dor e sofrimento que na terra me envolver, ilumina minha vida, me faz feliz meu ser. Causa e efeito, reencarnação, vidas sucessivas, constante evolução. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos, instruí-vos, vivendo como irmãos. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. Lei de causa e efeito, reencarnação, vidas sucessivas, constante evolução. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos, instruí-vos, vivendo como irmãos. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. Quero oferecer essa música para os nossos amigos do Serenata de Luz, lá em Goiás. Maravilha. Então, nosso abraço também para o pessoal da Serenata de Luz. Uma questão que foi relatada aí na música é a reencarnação. Sim. Né? Então, para quem, boa parte do nosso público também, às vezes são pessoas que estão começando a conhecer a doutrina agora, então é interessante que a gente seja um pouco mais didático, fale das coisas mais simples e mais básicas da doutrina. Então, a pergunta é, por que os espíritos precisam da reencarnação?
Dentro de uma análise simples que a gente possa fazer com relação à vida, o postulado é de que o espírito nasce no momento que a criança nasce, né? Então vamos supor que a criança está sendo preparada, o espírito vai nascer junto com ela. Esse é o tradicional, é o conceito que se tem. Dentro desse conceito, é fácil observar que não daria, esse período é muito curto para se aprender as coisas, principalmente para se domar as más tendências. Até que para se aprender formatos intelectuais, informações simples, é fácil. Mas como é que se faz para domar a tendência de maldade, de perversidade, tendências a adotar posturas erradas perante o próximo? Então é dentro desse critério, dentro dessa visão, que Jesus, falando lá para Nicodemos, né, disse: é preciso nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não conhecerá o reino dos céus. E também naquelas passagens maravilhosas com relação a João Batista, né, quando ele deixou claro ali, de João Batista ser a reencarnação de Elias. E hoje a ciência nos traz que memórias de certas pessoas que trazem notícias do seu passado, coisas que foram comprovadas, são elementos também que somam-se a tudo isso. Então, o que a doutrina espírita traz com relação à reencarnação é um fato, é uma realidade. Agora, como é isso? Será simplesmente ir para lá, voltar para cá, ir para lá de novo, voltar para cá, esse bate-bola, esse ping-pong? Não é. O retorno para o plano espiritual faz com que o espírito passe por escolas de aprendizados lá. Reveja erros adotados aqui. Por exemplo, uma pessoa que assassina outra. Essa pessoa simplesmente vai lá e fica lá um tempo, depois vem. Se acontecer isso, ela não aprendeu essencialmente nada. Então, lá ela vai participar das escolas da espiritualidade, indo a lugares onde tem órfãos, por exemplo, para ele verificar a repercussão de um assassinato, o que causa numa família, a repercussão que causa num filho que com 14, 15 anos olha para o lado e não vê o pai no momento de um encontro, de uma festividade na escola. Então, esse espírito, acompanhado pelos mentores, pelos orientadores, são conduzidos a esses lugares, eles assistem tudo isso, essas perguntas, essas reflexões. Então, a pessoa que cometeu um assassinato, ele vai ter tempo para refletir naquilo que ele cometeu, na repercussão negativa da ação. Ele começa a se preparar, isso pode levar 20, 30, 50 ou até mais anos, até que ele retorne. Organiza-se então uma família, aquela família que ele tem afinidade, para que ele possa retornar ao plano da Terra. E aqui, com aquele conhecimento que ele adquiriu, vai lhe dar uma sensibilidade quando ele estiver no momento de clímax, né? De emoção, de atitudes negativas, de ira, de ódio. Então será feito um gancho com aquele todo o processo de aprendizado para que ele não repita. Ele então vai refletir muitas vezes mais no momento em que ele tenha que disparar um gatilho, qualquer coisa assim, para cometer um ato dessa natureza. Então esse, em resumo, seria o formato como nós nos preparamos lá para virmos para exercer esse aprendizado aqui. O que não for aprendido, compreendido, ao retornarmos lá, com um tempo e o espaço no que diz respeito às orientações são amplas, então vamos ter um tempo maior para repisar isto aí, passar isso aí e retornar para o plano de cá. Então a reencarnação não é simplesmente, como muitos pensam, então a pessoa vem e volta, aí ele desencarna e vai para lá, depois vem. Não. Há todo um processo de preparação, e aqui é que é o campo da ação. É aqui que ele realmente vai provar nas expiações, nas provas, como se diz, aquilo que ele compreendeu e sentiu, né? A compreensão no sentido de uma ação no campo do sentimento, para fortalecer, para fazer, para vencer aquela etapa. É interessante demais. Sem isso, torna-se impossível a evolução espiritual. E aí a gente vê a orquestra, que é o trabalho da espiritualidade, né? Cada um na sua função, mas ali dentro de um trabalho conjunto, fazendo que essa evolução, né, se dê para todo mundo. Então, vocês que estão nos assistindo aí, de todos os lugares do Brasil e do mundo, né, já sabem, só entrar no chat da Rede Amigo Espírita, mandar sua pergunta, sua interação. Tá com dúvida de alguma coisa sobre a doutrina espírita, manda para cá que a gente vai tentar responder. E se você preferir, pode ser pelo WhatsApp. Para quem nos assiste fora do Brasil, o código de área do Brasil é o 55, né?
o DDD 83, estamos no estado da Paraíba, né? E o número 8840-1055. 8840-1055. Diz seu nome, de onde você está falando e manda sua pergunta, que a gente vai ter o maior prazer em saber que você vai fazer parte aqui do nosso bate-papo. Então, vai ficar na mesa. Então, outro aspecto da doutrina que é mais conhecido, que chama mais a atenção das pessoas, é a mediunidade, né? Sim, sim. Mas aí a pergunta é, a mediunidade é inerente à doutrina espírita? Não, não é? Em todos os compôs da vida, a mediunidade se faz presente, não só no campo religioso, né? A gente, por exemplo, um compositor, quando ele recebe uma música, ele tem também o auxílio da espiritualidade, né? Então, em todos os compôs, em todas as religiões, nós temos os médiuns, né? E o aspecto interessante disso, dessa compreensão, é que a espiritualidade a qual nós nos referimos, estamos falando aqui, é espiritualidade de forma generalizada. Porque se a pessoa tem tendência a escrever coisas de qualidade abaixo da região da moral, né, do que nós consideramos como bom, como o bem para as pessoas, se ele está nessa situação, vamos colocar assim, um tanto quanto abaixo disso, inferior a isso, ele terá também os semelhantes. Semelhante, como dizia desde a Grécia Antiga, né? Semelhante atrai semelhante. Então, de acordo com o nível de consciência que a pessoa tenha, ele terá também semelhantes com ele. Então, a mediunidade, como ela é inerente, ou seja, todas as religiões, os pastores, quando estão pregando, eles recebem com certeza uma quantidade, uma cota de participação da espiritualidade, os padres, todos os campos religiosos, não é só o médium especificamente. Agora, o médium especificamente, por exemplo, trazendo como exemplo o nosso querido Chico Xavier, são situações ostensivas, são situações muito claras, aonde ali está acontecendo uma canalização do plano espiritual com a Terra e vice-versa, né? Então, ali, quando o Dr. Bezerra de Menezes, através dele, escrevia os medicamentos homeopáticos para os pacientes, quando ele recebia as mensagens das pessoas desencarnadas e que foi estudado, né? Nós temos aí um investigador de polícia que na época de Chico Xavier disse, não, eu vou desbancar ele, porque isso é mentira. E ele fez um estudo da forma gráfica que as pessoas escreviam, assinavam, né, que ele assinava o nome das pessoas, e ele chegou à conclusão de que aquilo ali estava mais do que nítido. Realmente a assinatura era compatível com a assinatura do irmão que estava do plano de lá. Então, esse se tornou depois um espírita, porque uma evidência dessa. Então a mediunidade ele tem todos esses elos, e níveis, né, diversos. A intuição, né? A intuição, por exemplo, eu estou aqui, e se a espiritualidade quiser que eu aponte um foco importante, porque esse foco é o que está vibrando em muitas mentes que estão nos assistindo, eles perfeitamente podem utilizar do nosso campo e enviar aquela mensagem e a gente repassar. Pode ser que a gente não repasse ao pé da letra, porque vai passar aqui pelo filtro que é fraco nosso, mas que vai passar com o conteúdo, vai passar. Então, estuda a mediunidade, não é particularidade da doutrina espírita. É interessante que nós temos uma música, nesse dia até eu não estava presente não, o Wallace foi cantar um trabalho espírita, e chegou lá, começou a cantar a música, era uma música nova, né, Wallace? Era na época. Você lembra qual a música? Essa música eu estava... Não deixes para mais tarde? Não. Tá aqui, ó, pus ali, ó. Mas ele começou a cantar a música e um médium da mesa, que era um trabalho de psicografia, começou a cantar junto com ele. Ele falou, mas é a primeira vez que eu canto a música e agora, aí no final ele esperou terminar o trabalho para perguntar para o médium da onde ele falou assim, meu filho, essa música já é do plano espiritual, ó. Você fez algumas modificações aí, mas é a música. Não, o mais interessante é que ela não estava pronta. Essa música, eu comecei, senti e tal, escrevia, mas ela estava faltando, eu não estava satisfeito, eu queria concluir. Aí eu fui para esse trabalho, ela não pôde ir.
E lá chegando tinha um trabalho de psicografia. Então o senhor disse, olha, cante, vai cantando baixinho aí, vai cantando bem baixinho, mas vai cantando, porque vai ser muito bom. E aí eu cantei, aí me veio essa música, sabe, que eu estava preparando aí, eu não estava pronta. E eu fui cantando, e o rapaz estava lá, e ele cantava junto comigo. Disse, mas não é possível, não é uma música fácil de cantar. Disse, mas não é possível, que ele me deixou até assim, pensando nele, né? Como pode um negócio desse? Eu chego lá em casa todo preocupado. Aí quando terminou, eu digo, vou perguntar para ele, quando é que foi que ela aprendeu essa música? Ele disse, não, essa música aí, parte dela já é cantada no plano espiritual. Você pegou uma mudancinha, mas parte dela já é conhecida. Vocês querem ouvir a música? Deixa eu só fazer mais uma pergunta ainda nesse aspecto da mediunidade, e a gente fecha com a música. Como eu disse, a mediunidade é uma coisa que chama muita atenção, né? A gente viu agora, na que vocês falaram, que na realidade a mediunidade não é inerente à doutrina espírita, mas é uma característica do espírito, né? Foi bem. Mas o que a gente pode dizer daquelas pessoas, dos que se dizem espíritas, que se prendem só aos efeitos, aos aspectos da mediunidade, né? Deixando as demais coisas de lado. O que a gente pode considerar esse espírito? Kardec, nas suas análises, ele traz assim, artigos bem interessantes. Um deles ele falava assim, antes de você ser espírita, é importante que o espírita seja espiritualista. Então nós estamos vindo de uma escala, dentro de uma escala de aprendizado. Então primeiro, o espiritualismo que vai avançando, vai sendo adotado a mediunidade, vai sendo adotado posturas tanto quanto não tão simples, mas alguns se encantam. E quando chegam ao espiritismo e veem, por exemplo, falávamos há pouco de Chico Xavier, mas é um exemplo que a gente traz, mas que o fenômeno mediúnico no espiritismo está em todas as instituições. Todas as casas espíritas têm os seus trabalhos, tem um trabalho interno, tem um trabalho que nós chamamos de mediúnico, né, propriamente, e naquele trabalho mediúnico existe um tratamento com o plano espiritual. Os irmãos que dirigem trazem os espíritos, alguns recém-saídos da terra, do plano físico, para receberem esclarecimentos. Então, nessa vertente aí, tem também instituições onde há uma comunicação com relação à questão de saúde. Então, as mensagens muitas das vezes são entidades que trazem mensagens muito bonitas, e as pessoas se embevecem com aquele aspecto e ficam pensando que, pronto, aquilo ali é tudo. Mas essas pessoas, no amadurecimento, vão descobrindo que o grande trabalho da doutrina em nós é a transformação. A mediunidade é importante, muito importante. O evangelho é importante, muito importante. O estudo do aspecto científico propriamente é importante, muito importante. É um conjunto de fatores importantes. Nós não podemos nos prender a esse, aquele ou aquele. Nós temos que trabalhar com os três, ou enfim, com todos os ramos, todos os campos todo, né? Que nos levam a essa sublimação, que é compreender os fatores do grande salto, né? Hoje está falando muito na quântica, né? O salto quântico, vamos dizer assim, desse salto para uma outra faixa de evolução na nossa vida. Claro que a gente tem que lembrar que o trabalho mediúnico é um trabalho que exige muito estudo, né? Verdade. Muito preparo. Né? Não é uma brincadeira. Na realidade, a mediunidade é uma ferramenta importantíssima, mas como toda ferramenta tem que saber se usar corretamente. André Luiz nos traz nos seus livros várias citações sobre a importância da preparação. E a preparação, ela é preciso ser muito bem observada, porque se você não estiver bem preparado, você pode até ter determinados danos no seu campo psíquico, no seu campo de estrutura de energia. André Luiz fala isso em vários setores dos seus livros, né? Corroborando com o que Kardec já dizia lá atrás no trabalho do livro dos médiuns. E a mediunidade é tão importante quanto amar o próximo como a si mesmo, né? Aquela busca pela nossa evolução, pela nossa transformação moral, né? Porque a doutrina espírita é tudo isso aí, isso tudo que faz o bom espírita, o trabalhador da doutrina espírita, que é um todo, né? A pessoa fala assim, mediunidade, eu gosto de trabalhar com mediunidade, mas a música exerce também um papel da mediunidade, a palestra, tudo é um trabalho mediúnico, né?
Houve uma pesquisa há alguns anos, feita pela Federação Espírita do Paraná, sobre o que as pessoas mais gostam, né? Os frequentadores aí, mais gostam quando vão ao centro espírita. Naquela época, isso já tem uns 20 anos, naquela época a conclusão que as respostas que obtiveram nessa pesquisa é que a maioria gosta do passe. A grande maioria, não, eu gosto do passe. Quando chega na hora do passe, eu fico assim, saio de mim, aí saio de lá. É porque não ocorre um fenômeno ali, ocorre uma interação de energia. Então a pessoa sente aquela situação, aquele campo nela, e ela sente retirar coisas, virem coisas transformando, energias novas, reposição, e ela sai assim, porque justamente o campo da sensibilidade. Porém, se ela não tiver lá do começo em harmonia, aquilo não vai acontecer. Se ela não tiver em harmonia desde o começo, a tendência é não acontecer da mesma forma, com uma quantidade reduzida de percepção. Então a harmonia em toda a instância, né? A palestra, o que a palestra traz? Todo um conteúdo que de repente, como todo mundo fala, essa foi para mim, né? Não é muito comum dizer, olha, o que o senhor falou foi para mim. Quantas pessoas falam isso? É porque nós estamos muito próximos uns dos outros nas nossas problemáticas. E a citação de um aspecto da palestra serve para várias pessoas. Então tudo isso aí vai lá para o passe, que é um estado de fenômeno, e ocorre toda essa complementação do trabalho. Então, se não tiver os demais, com certeza a cota será bem menor, ou quase a pessoa de repente nem possa perceber. Agora vamos usar essa música, né? Que veio da espiritualidade através da mediunidade. Vai, segue o teu destino. Tá aqui não. Vai, segue o teu destino em busca da paz. Tu és vencedor. A estrada é longa, mas não te assombra, és lutador. Há dentro de ti a presença divina que te determina em frente seguir. Ouve sempre um bom conselho e aprende a cada dia uma nova lição. Tu és um ser sublime, sedento de saber e de perfeição. Uma boa melodia enriquece sempre a alma e faz feliz o coração. Renovar no bem é vida, toda hora é recomeço. Trabalhar é o roteiro que nos dá libertação. Na esperança dos que partem, na alegria dos que chegam, ter a paz na consciência, ser feliz e livre então. Renovar no bem é vida, toda hora é recomeço. Trabalhar é o roteiro que nos dá libertação. Na esperança dos que partem, na alegria dos que chegam, ter a paz na consciência, ser feliz e livre então. Eu vi logo que essa música não podia ser minha. O conteúdo dela é totalmente de lá, é algo assim sublime. A gente falando dos espíritas que ainda focam na mediunidade, mas e os espíritas, os que pelo menos dizem espíritas, que ainda vivem no erro, né? A insistência do erro, o que a gente pode avaliar? Porque a gente sabe que a doutrina é uma doutrina de aprendizado, né?
Sem dúvida. A gente tem uma longa caminhada. Sem dúvida. Mas aí a gente vai procurando esse conhecimento interno, vendo o que a gente precisa superar, os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Mas se com isso a gente não consegue, mesmo sabendo que a gente precisa superar aquele erro, a gente não consegue e permanece nele. O verdadeiro espírita é aquele que luta para vencer as suas más inclinações. Então é uma luta, né? É uma luta. Não, a pessoa assim, ele é espírita, né? Pega às vezes a pessoa fazendo alguma coisa errada, nossa, mas ela é espírita, fica nessa reclamação, fica... Mas não é assim, não quer dizer, ser espírita não significa que somos perfeitos. Nós estamos na luta para vencer a cada dia as nossas más tendências, né? Então, é isso aí, isso é o verdadeiro espírito, é aquele que luta, que trabalha para vencer. É o esforço, né? A si mesmo. A questão de número, se não me engano, 836 do Livro dos Espíritos, nos trazem uma postura, uma proposta que Allan Kardec faz, como fazer para vencer as más tendências. É difícil, precisa muito esforço. Então, a resposta é bem simples, o esforço é mínimo. Mas esse esforço mínimo exige muita energia. É a energia que a gente tem que ter dentro dos nossos campos internos. Trabalhar a nossa mente. Porque a gente tem o reflexo das vidas que nós vivemos, das existências passadas, no nosso hoje. Através de quê? Dos sinais que nos trazem as irreflexões, as ações impensadas, as palavras que persistem no nosso interior sobre determinadas situações. O julgamento que a gente faz das pessoas, esses formatos todos nos dão o veredito, diz, olha, esse aqui tu és, esse aqui é o que tu trouxeste de lá, vamos passar uma borracha nisso aqui e vamos viver uma vida nova. Aí Santo Agostinho nos lembra, né, a importância de nós fazermos diariamente essa reflexão. Eu diria assim, hoje, como nós vemos hoje um período onde a mente, onde as pessoas não param um minuto, tem que ser uma vigilância ativa a cada minuto. Então, o trabalho interno hoje se torna muito mais necessário, porque temos uma vida de muita atividade. Como que seria esse trabalho interno? Como é que a gente pode fazer esse trabalho interno? Quando a gente quer uma coisa, vamos supor se uma pessoa quer um carro, ele se fixa na ideia do carro, não é assim? Aí ele começa a trabalhar, né? Ele diz, olha, patrão, 2 horinhas extra mais aí, fim de semana eu estou aí, se quiser eu venho. Porque a pessoa está trabalhando para ter o seu carrinho, a sua casa. O princípio e a essência é o mesmo, só que o patrão somos nós mesmos. Então, vamos fazer um trabalho de autodisciplinamento no que diz respeito aos objetivos. Eu tenho, por exemplo, uma forma compulsiva de ser contra as coisas. Eu sei disso. Então, eu começo a fazer um trabalho em cima daquilo. Como? Aí você vai fazer um processo de reflexão. Aí vem a oração, conversa com os seus mentores, com o chamado anjo da guarda que todos nós temos, né? Começa contigo mesmo. E você vai encontrando, as brechas vão se abrindo. Sabe, tem um livro antigo que falava que as pessoas na caverna descobriam as sombras deles e ficavam assim, questionando as sombras. Até que um percebeu que a sombra existia por causa de uma luz que tinha lá atrás. A luz, por enquanto, era pequena, mas já refletia ele, a sombra dele, em algum lugar. É isso, é colocar o sentido na luz. Espiritualizar-se, buscar se espiritualizar. O que é espiritualizar? Santificar os atos, buscar transformar os negativos em positivos, né? Esse dias uma jovem perguntou assim, como é que eu faço para vencer a depressão? Disse, olha, o que eu sei é assim, pega um caderno e uma caneta e todas as vezes que vier um pensamento negativo, tu escreve literalmente naquele caderno, só que tu transforma. Aquela frase negativa sobre determinado ponto, você modifica e diz, olha, agora eu já estou trabalhando no bem. Esses pensamentos do passado já não precisam fazer parte mais do meu dia a dia.
Aí depois ela ligou e disse que conseguiu transformar 85 no primeiro minuto que prestou atenção. Veja quantos por dia uma pessoa tem esse tanto de pensamento negativo. Ela passou então a observar nela mesma aquilo e começou a modificar. Disse, 20 dias depois, disse, gente, eu já alcancei um sucesso muito grande. Só com isso, veja, que são coisas relativamente simples. Interessante que em 45 minutos, que foi o tempo que ela ficou presente numa palestra, ela teve 70 e tantos pensamentos negativos. E ela escreveu no caderno 70 e tantos pensamentos positivos. Eu achei interessante. Agora você imagina, em 45 minutos, mais de 70 pensamentos, imagine o que você pensa o dia inteirinho. Não é verdade? Então, um espírita, ele tem que estar atento. As informações estão aí. O Evangelho, segundo o Espiritismo, não é um outro Evangelho. É o mesmo Evangelho de Jesus, só que dentro de uma opinião, agora baseada em uma estrutura de conhecimento maior que a espiritualidade. Então, baseado em cima disso aí, é trabalho simples? Não é. Mas haveremos de vencer, com certeza. Esse irmão que respondeu essa pergunta, ele era mais ou menos da tipo de Emmanuel, né? Que ficava perto de Chico Xavier toda hora regulando, né? Porque, na verdade, pode ser simples, mas não é tão. É um treinamento. Se você tem o defeito de reclamar, se eu tenho o defeito de reclamar, né? Então, eu tenho que fazer um treinamento comigo para mim não mais estar reclamando, né? E isso não é muito fácil, não. Eu não sinto essa facilidade, não. Aí vem também aquela questão do silêncio, né? Pra gente começar a ver. Aí voltamos ao silêncio. Isso. Muito essa facilidade. Por mais assim, a gente diz, não, espírita não fuma, espírita não bebe, mas fala mal da vida alheia, né? Fofoca. Um pouquinho, ó. Tem a maledicência, nem que seja em pensamento, mas tem. E a gente às vezes coloca isso como coisas menores, mas são coisas que se a gente começar a ser mais vigilante, começar a podar, e como ele diz assim, esse pensamento que às vezes é negativo não só com a gente, mas com o outro, né? É verdade. A gente transformar numa energia positiva, isso, né? É verdade. Emanar melhores energias para se aproximar dos mais bem energizados. Sair da faixa, entrar numa outra faixa. Com certeza. A gente dando continuidade ao nosso assunto, uma das frases mais conhecidas da doutrina espírita é a fala da caridade como energia de salvação. Ela representa muito para a doutrina espírita. Mas aí a pergunta que eu faço é: a caridade é o nosso caminho, a nossa passagem, né, para o reino dos céus? A conquista da caridade e da claridade, né? Eu falando claridade, não deixa de ser claridade. A conquista da caridade em sua plenitude, nós nos lembramos do livro dos Espíritos, que Kardec faz essa pergunta, né? Sobre a caridade. 886, questão 886. Ele faz essa pergunta: como é a caridade na visão de Jesus, né? E então ele responde até que essa coisa é fácil da gente memorizar. Eu aprendi isso nos velhos tempos, né, do estudo do Evangelho. E esse é um bip. Naquela época o bip era uma coisa comum, né? Bip, bip, lembra? Não existia ainda o celular. O que existia era um bipzinho que a pessoa carregava, e quando aquele bip disparava, ele entrava em contato com uma mesa, uma torre, e a torre dizia: olha, telefone tal ligou para você. E veja como é que mudou tanto tempo em tão pouco tempo. Hoje nós temos aí o WhatsApp com tanta rapidez. Mas o bip é benevolência para com todos, né? Caridade, na visão de Jesus, é benevolência para com todos. Se você estender benevolência para com todos, inclusive para conosco, a gente vai verificar que nisso tudo está todo esse processo de atividade que nós temos na Casa Espírita, que as instituições têm quando se dedicam às pessoas. A benevolência para com a forma da pessoa ser, aí entra respeito. Veja que se você analisar essa questão, ela te leva a um trabalho de construção interna de um verdadeiro templo de paz dentro de você. Então, ser benevolente para com todos se torna assim um elemento de suma importância. O outro, indulgência para com as faltas alheias. Pense só um pouco sobre isso. A indulgência para com as faltas alheias.
Às vezes a gente não gosta da pessoa só pelo jeito dela ser. Às vezes não gosta de um palestrante, tem gente que diz um palestrante sublime. Eu não gosto do jeito que ele fala. Então, indulgência para com as faltas alheias. A gente acha que isso é uma falta, né? Ou a pessoa cometeu um ato lá fora, um crime, uma ação que saiu na telinha, e você já questiona, e já até se pudesse colocar ele já atrás das grades. Mas não é isso que a caridade nos pede. Para isso existem departamentos adequados, não é? Nós temos aí a justiça humana, mesmo com todas as dificuldades, mas nós temos a divina, que não erra, não é? Tem o seu tempo certo. Então, a nossa vez é o quê? É benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias. E o último, que é o P, né? O BIP, é o P do BIP, né? Que é o perdão das ofensas. Olha, se você analisar nessas 3 citações que o Espírito traz, o instrutor traz para Allan Kardec, você tem a essência da vida. Quem constrói isso no seu dia a dia, tem tudo. E já constrói dentro de si essa capacidade de superação para todos os problemas, para todas as atividades do dia a dia. Está aí o postulado, né? É abraçar isso aí, porque isso não tem o nome de um santo, não é? Com todo respeito aos santos, não tem o nome de um mentor espiritual. Ah, esse é o mentor. Isso é uma citação como regra para que a gente, se a gente quiser alcançar isso, seguir. Interessante você falou da indulgência, que a gente viu agora mais um acidente aéreo, né? Isso. Dessa vez causado por uma pessoa em depressão, que mais uma vez a gente afirma, a depressão é uma doença séria, tem que ser tratada, né? A gente não pode colocar como, é frescura, que a gente comumente diz, isso é besteira. Não é uma doença séria. E eu vi um sinal muito claro dessa indulgência ao ver o pai de uma das vítimas. Sim. Ele dizer assim, eu não tenho raiva dele, né? Eu me coloco no lugar dos pais, né? O quanto os pais não devem estar sofrendo, o quanto ele não sofreu ou sofria para chegar a uma situação dessa. Eu acho que é um exemplo de muita indulgência, porque no momento de uma dor que você perde um filho, você se colocar no lugar daquele que tirou a vida do seu filho e procurar entender a sua dor. Sem dúvida. Não é fácil, é muito difícil. Muito difícil. Mas eu acho que em momentos como esse, a gente também tem que sair dessa faixa vibratória, né? Tudo se especula da vida do homem, mas muitas pessoas passam pelo mesmo problema que ele, né? Ele, infelizmente, tinha na mão vida de 150 pessoas. E não vai estar livre de responder por esse crime, de forma alguma. Mas a gente vê a indulgência desses pais de se colocar. E eu acho que nesse momento, né, a gente também deve elevar as nossas preces, não só às famílias que perderam seus entes queridos, mas a ele também, que nesse momento deve estar passando por muita dificuldade. Os penitenciados, né? Há algum tempo atrás nós fazíamos um trabalho no Hospital Clementino Fraga, esse trabalho que a gente faz na entrada do hospital, né? Ali quando as pessoas aguardam atendimento, e do Hospital Clementino Fraga, a polícia, é onde a polícia da penitenciária leva os pacientes que estão em tena, né? E então chegou foi levado um senhor pequenininho, algemado, e tanto de policiais armados. Eu disse, esse pequenininho deve ser aqueles, né? Porque era tanta gente em cima dele assim, tomando conta. E, aliás, essa música foi a música que nós cantamos. Essa que nós acabamos de cantar. Vai, segue o teu destino em busca da paz. Quando ele entrou, ele aguardou o atendimento, sentou lá e nós cantamos essa música. Ele disse, nós direcionamos essa música a uma pessoa muito especial. Eu tenho a impressão que ele captou que era para ele, né? E então veio a música. Quando terminou, ele foi levado para o médico e ele, quando saiu, a gente ainda estava lá. Ele veio e tirou o anel, um anel de prata grosso, e queria nos doar, né? Aí eu falei para o policial que não aceitava e tal, e a gente tinha doado um CD para ele. Mas essas pessoas são as mais necessitadas. As pessoas das penitenciárias, as pessoas que cometem crime. Em vez de a gente doar uma cota de amor, geralmente a gente
doa a nossa cota, que não é de amor. Aumenta mais ainda o lado negativo que já está nele. É isso que você está falando. Então, um pensamento positivo, que Deus te ampare, já é alguma coisa boa. Deus tem piedade da tua alma, porque tu cometeste essas coisas, mas vai em frente, em vez de dizer aquilo que geralmente as pessoas dizem. Então, veja bem, nós estaremos aumentando a cota de energias que são tanto quanto pesadas para o nosso planeta. Uma das formas de aliviar a tensão, a frequência vibratória do nosso planeta, essa mentalização, esse pensamento bom para as pessoas, mesmo que elas tenham cometido atos dessa natureza. E ultimamente a gente vem recebendo muitas mensagens da espiritualidade pedindo essa renovação da energia, né? As pessoas estão entrando num clima de muito desânimo, né? Sim. De desistência das coisas, de ver as coisas mudarem, mas a gente tem que ter fé, que é todo um processo controlado pela espiritualidade e que as coisas vão ter solução, sim. Sem dúvida. E que a nossa prece, a nossa oração, nosso pensamento positivo colabore muito com o trabalho deles, né? E agora vamos de música, né? Novamente. É isso. Não deixe para mais tarde a palavra calma e boa. Essa é uma mensagem recebida por Maria Chico Dolores, Xavier. através de Chico Xavier, aí nós pusemos a melodia. Não deixes para mais Tarde a palavra calma e boa, que salva, anima e perdoa, curando ofensa e pesar. Talvez muita gente esteja na pauta do que te digo, esperando de um gesto amigo que não se deve adiar. Às vezes num só abraço, numa frase ou num sorriso, temos tudo que é preciso em qualquer reparação. Faze agora o bem que possas, não aguardes outro dia. Bondade semeia e cria vida nova ao coração. Bondade semeia e cria vida nova ao coração. Haja o que houver em caminho, não guardes ressentimento. Todo minuto é momento de ajudar e recompor. Não lamentes, não lastimes a incompreensão que te alcança, pra quem serve a esperança. Deus é a presença do amor. Haja o que houver em caminho, não guardes ressentimento. Todo minuto é momento de ajudar e recompor. Não lamentes, não lastimes a incompreensão que te alcança, pra quem serve a esperança. a esperança. Deus é a presença do amor. A esperança aí nesse caso é a nossa doutrina, a doutrina espírita, a doutrina da esperança, né? Aqueles que aportarem a sua navegação nesse cais, com certeza Estarão seguros. estará conhecendo fórmulas simples, mas muito claras, de vencermos a nós mesmos, que é a maior vitória. Deus, ele criou tudo e deu regras, leis, para que as coisas funcionassem de forma mais harmônica. Uma dessas leis, né, divinas é a lei de causa e efeito. Nós espíritas conhecemos essa lei, mas muitas vezes nos pegamos questionando: por que comigo? Por que estou passando por essa provação? Por que a gente ainda se questiona tanto, mesmo tendo conhecimento desta lei?
determinadas pessoas nesse campo ainda estão tanto quanto imaturas para uma reflexão mais profunda. Em verdade, esse seria o último estágio para a visão humana. Seria o último estágio. Compreender que aquele que nos desagrada passa a ser a maior lição para a vida. Compreender que o contraditório é que faz a gente crescer. Esse dia eu vi um historiador falando uma coisa interessante sobre os africanos. É complexo a coisa lá da África, da escravidão. Mas veja que nada fica perdido. Os negros que vieram para cá aprenderam muitas coisas novas que muitos que ficaram lá não tiveram oportunidade de aprender. A China, quando se abriu para o mundo, ela levou para o mundo uma cultura que o mundo não conhecia. E hoje nós temos uma riqueza maior, por quê? Porque a China se abriu. E por que a China se abriu? Porque muita gente foi lá, invadiu muita terra, né? Os próprios ingleses, e quantos países, mas com isso houve um fluxo. Então é o contraditório, é a ação contrária àquilo que tira a gente do conforto. O conforto tá bom, mas aí vem alguém e nos incomoda. Esse que nos incomoda, ele está trazendo uma mensagem. A gente uma hora vai aprender. Uma hora a gente descobre, puxa, se não fosse aquilo, eu estava ali ainda. Aquela história da vaquinha, né? Se não fosse aquele fato, eu estaria lá na minha paz. Mas a paz que Jesus traz não é a paz do mundo. Não é essa paz desse conforto momentâneo que o mundo possa nos oferecer. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. A paz de Jesus é uma paz que nos leva para vencer esses percalços. Por quê? Tem coisa mais gostosa do que vencer um percalço? Olha depois a vitória. É bom demais. Um estudante que com luta... Esse dia eu ouvi um dos jornalistas aqui da Paraíba, eu não vou falar o nome, mas o nome dele é bom, né? Mas eu não vou falar. Mas um jornalista da Paraíba que saiu lá da usina do meio da cana de açúcar. Alguém tirou ele e disse, não, você vai estudar. E ele vinha de lá para cá todo dia e se tornou um dos exemplares jornalistas do meio paraibano. Um exemplo, ele contando a vida dele, eu vi na TV, sabe? Ele contando a vida dele, meu Deus, que coisa linda! Isso é vitória, está exatamente em superar. É um câncer, todo mundo, quem quer um negócio desse? Quem quer? Mas lá no Laureano, as pessoas que mudam a sintonia, a frequência, dizem assim, não, peraí, isso aqui é uma coisa normal, pode acontecer com qualquer um, está acontecendo comigo também. E eu vou trabalhar para a superação. Muitos vencem. Então, tem gente lá com 10, 12 anos de trabalho, vencendo e contando a sua história. Então, é falta de maturidade. No momento em que a gente aprende nessa caminhada, a gente vai entendendo que todos esses elementos são eles os que nos fazem crescer. A minha última pergunta, acho que a gente já até comentou, que é com relação a conhecer o verdadeiro espírita, né, por lutar por suas más inclinações. A gente conversou bem sobre isso, né? Essa nossa vigilância e se caracterizar não pela santidade, mas pela busca dela, né? Pela busca dela. Pela busca dela. A gente tem um trabalho incessante. E com relação às vitórias, você falou, eu me lembrei que a gente está devendo os parabéns ao nosso companheiro de trabalho, Moisés, que passou no vestibular para medicina, depois de muito esforço, muito estudo na Universidade Federal. Então a gente, eu vou registrar aqui os parabéns de toda a nossa equipe, tudo é bom para Moisés. Só quem faz é que sabe o esforço. Porque é uma jornada grande e também saiu lá do interior, do conforto da sua casa, da mãe, para vir para cá, para estudar. Então a gente dá os nossos parabéns e reconhece o esforço dele. E que ele seja um excelente médico, né? Mais um médico espírita por aí. Então, vamos ficando por aqui, agradecendo a participação de vocês todos, né, que nos assistem da Rede Amigo Espírita. Já recebi um beijo aqui da Tatiana, né, que mandou um beijo para mim. Um grande abraço para você também, Tatiana. Obrigada pelo seu carinho. Contar com vocês para o próximo domingo, durante a nossa programação, quarta-feira, página aberta, na quinta-feira, Evangelho lá, ambos às 20 horas, né, no mesmo canal. Então contamos sempre com vocês. E só lembrando, semana que vem, no próximo final de semana, vai ser realizado aqui na Federação Espírita Paraibana o Encontro da Juventude Espírita da Paraíba.
Então, os jovens da Paraíba toda vão estar aqui na quinta-feira. As nossas salas viram alojamento, a juventude vai tomar de conta daqui da federação. Então, você que ainda não fez a sua inscrição no Encontro de Jovens, corre que ainda dá tempo. E você que de alguma forma quer colaborar, seja com o seu trabalho, com sua doação, para que esse evento dos jovens seja realizado com tempo, né? A gente recebe muitos jovens, tem as despesas de locomoção deles, inscrições. Então, você aí dentro das suas possibilidades, se puder ajudar ou vir trabalhar também no evento, é só entrar em contato com o pessoal da Federação Espírita Paraibana, mais informações pelo site. Então, a gente conta com você jovem, com você colaborador. E para que a gente termine nesse clima de muita harmonia que nós já estamos, eu vou deixar vocês agora com uma hora cinefa. Vamos mais 2 músicas, certo? Pra gente terminar. Grande beijo a todos e até domingo que vem. Nosso Mestre Jesus caminhava alguém pelas terras da Galileia e ao aproximar-se da praia observou que ali uma grande multidão se reunia e um jovem pregador assim dizia: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todas as pessoas de boa vontade. Aquela tarde de domingo na Galileia, a multidão te ouvia. Na Galileia foi a primeira vez que eu te vi. Teu olhar nunca esqueci. Tuas palavras ainda ecoam no meu ser. Jamais senti tanto amor, homem da Galileia. Jamais senti tanta paz, homem da Galileia. Canto por onde vou e levo nesse canto uma canção que diz assim: a paz vem a nós, a paz vem a nós, a paz, a paz. Não há maior bem, não há maior bem, a paz, a paz. A paz vem a nós, a paz vem a nós, a paz, a paz. Não há maior bem, não há maior bem, a paz, a paz. Antes de vocês cantarem a segunda música, eu ia esquecendo, só lembrar o pessoal que no próximo sábado nós temos a segunda edição do nosso programa Alto Encontro. Nossas psicólogas discutindo vários assuntos dentro da luz da doutrina espírita, né? Então é um alto encontro com elas e com vocês mesmos. Então, sábado às 16 horas, alto encontro. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.
sabem ser generosas, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume Para essa irmã nas ou irmã que mãos está que vindo. oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. São as mãos do amor, né? Essa música não pode faltar nunca. Tá domingo.